Oi gente, eu vim falar aqui sobre Nárnia, esse livro super destruído da biblioteca. Isso significa uso, embora meu coração se parta pela destruição do livro. Como eu já falei no story passado, a nossa professora de inglês pediu pra gente ler A Cadeira de Prata, que é o 6º livro, o penúltimo de 7 histórias, sobre o Eustáquio e a Jill. De um nome tão, sei lá, masculino que confundi. Só recapitulando um pouco, a última história é a viagem do peregrino da Alvorada, que a gente conhece o Eustáquio, que é primo dos Pensby, do Pedro, da Susana, do Edmundo e da Lúcia. Ele é um primo super chato, super chato, cético, que se acha superior aos outros e tudo mais. E aí ele vai pra Nárnia, ele é puxado junto pra dentro do quadro. Inclusive eu acho que é capaz de vocês lembrarem, né, do filme da viagem do peregrino da Alvorada, aqui tem um quadro, o quadro começa a se mover, eles são puxados, inundados ali de água, e lá ele melhora. Na Cadeira de Prata, a gente conhece a nova personagem, a Jill, que é uma colega do colégio experimental deles. Eu só sei sobre colégio experimental por causa de Perseverance, mas basicamente o que eu sei é que é um colégio sem ser tradicional, em que as crianças podem fazer o que elas quiserem, e não tem matérias tradicionais como português, essas coisas. Enfim, aí o que a gente tem no começo é a Jill se escondendo na floresta do colégio de uns colegas que, pelo que eu entendi, não queriam que ela conversasse com a coordenação da escola. Eu não entendi muito bem essa história, mas parece que que cada aluno tinha um encontro com uma psicóloga para conversar sobre suas experiências e etc. E eu não entendi direito, mas parece que a Jill não podia falar com a psicóloga porque não ia dar certo, ou aconteceu alguma coisa, mas a turma da pesada estava atrás dela e ela se escondeu na floresta. E aí apareceu o Eustáquio, e o Eustáquio falou que ele contou sobre Nárnia, disse que queria voltar para lá, e aí eles chamaram por Aslan, só que nada aconteceu. E aí a turma da pesada foi atrás dos dois, da Jill, quer dizer, eu acho que eles não sabiam que o Eustáquio estava lá, mas foram atrás da Jill e eles correram, começaram a correr, foram pro fundo da escola, que tinha um muro com uma porta sempre trancada, e a porta, por incrível que pareça, ela estava aberta, só que era um portal, né? Levava para Nárnia, e lá eles acabam numa floresta, eu julgo que é uma floresta tropical com bastante diversidade, porque é o fim do mundo que a gente conhece na viagem do peregrino da Alvorada, onde Aslan vive. E lá eles vão andando e param num penhasco. A Jill quer se mostrar toda corajosa e vai pra beira do penhasco, só que é muito alto, muito alto. E aí o Eustáquio acaba caindo lá. Ele cai do penhasco, só que por mágica, né? Ele é soprado e ele flutua e vai indo pro ocidente, né? Pro oeste. Porque Nárnia fica no leste, o fim do mundo fica no leste e Nárnia fica no oeste, né? No mapa de Nárnia. E aí a Jill fica surpresa, e aí ela vê um leão, e aí ela tem uma conversa com Aslan, e Aslan fala, isso é bastante importante de lembrar, Aslan fala que eles só estão lá porque ele precisava deles, assim como eles precisavam dele. Então, tipo assim, eu não tinha percebido isso nas últimas histórias, mas aí eu entendi como que funcionava a viagem para Nárnia. Você tinha que ser chamado. Era naquele momento que você deveria estar ali para ajudar. Então, Aslan, eu falo Aslan, mas é Aslan, tá, gente? Aslan que determina se você vai ou não para Nárnia, não é você. E Aslan conta qual que era a missão da Jill e do Eustáquio. As instruções eram, primeiro a Jill e o Eustáquio tinham que ir para Nárnia e encontrar um amigo que ia ajudar eles. O segundo é viajar para o norte e encontrar a cidade em ruínas dos gigantes. O terceiro, eles vão achar uma inscrição na pedra e seguir a inscrição. E o quarto seria achar o príncipe, que seria o único que falaria em nome de Aslan.
E aí a Jill é transportada para Nárnia e lá ela chega junto do Eustáquio, basicamente 1 minuto depois. Só que nesse 1 minuto que eles ficaram discutindo ou escutando a conversa em volta, o rei Cáspio já tinha saído. Então, talvez o amigo fosse o rei Cáspio, mas eles acabaram ficando com o Trumpkin. Eles conhecem uma coruja e essa coruja conta a história para eles e por que eles deveriam fugir de Nárnia. Basicamente, o rei Caspian ele proibiu que qualquer um procurasse pelo filho, porque depois de muita tentativa, muitos grandes soldados narnianos foram mortos, então ele falou que não ia perder mais vidas por conta do filho. Então, eles estavam proibidos de ir. Então, Trumpkin não ia deixar eles saírem. Então, as corujas ajudam eles a fugirem e levam eles até uma cabana de um paulama. Um paulama é um humano bem alto, com as pernas bem esticadas e com coisas aqui. Eu não sei o nome. Esse paulama se chama Brejeiro. Então, os três partem numa aventura pro norte para achar o príncipe Lincoln. A primeira coisa, eles andam, né? Óbvio. A primeira coisa que eles veem quando chegam no norte é um desfiladeiro, que eles estão andando os três, e aí do nada aparece um gigante do lado. E o gigante não vê. Os gigantes, eles são burros, eles... Eles não veem os três e os três continuam andando para não chamar a atenção. Em vez disso, eles ficam jogando pedra, brincando de mira. E aí do nada eles começam a se bater porque são abobalhados. E fica tudo bem. Depois eles caminham, o caminho vai ficando mais frio. Eles veem uma ponte. Essa ponte, ela tá... uma ponte de gigante. Ela tá com um monte de pedras faltando, então eles têm que tomar cuidado. E mais pra frente, eles veem algumas luzes, né? Eu não sei se eles veem depois. Mas eles encontram uma dama, uma moça, e um cavaleiro todo preto. Ele não falava nada, ele ficava calado e ele vestia uma armadura totalmente preta. E a dama, ela vestia uma roupa verde. E aí eles pararam, né? E conversaram. E a dama falou: vocês procuram a cidade dos gigantes, então vocês devem ir a Harfang, que vocês serão bem acolhidos lá e tudo mais. E as crianças ficam admiradas. É como se fosse como um estranho dando alguma coisa para uma criança. Então elas ficam admiradas. Cama, lugar quentinho, comida. Esquecem totalmente das instruções de Aslan. E ficam afobadas, irritadas cada vez mais para chegar lá mais rápido. E o brejeiro, gente, a gente não devia acreditar nela, mas adivinha, eles acreditam. E o cavaleiro não fala nada. E eles continuam a viagem. Eles passam por uma neve, uma tempestade de neve, até chegar no castelo, onde eles são bem acolhidos por gigantes. Os gigantes, eles são bondosos. Eles dão comida para os três, eles colocam os três num quarto próprio e tudo mais. Só que eles tratam como bebezinhos, como se fossem crianças. O Eustáquio e a Jill são crianças, mas os gigantes colocavam ela para brincar com um cavalinho de pau, muito grande, né? Inclusive, porque ela é pequena, né? Colocavam ela para brincar com um cavalinho de pau, com boneca, com coisas que eram para bebês, para criança. E aquilo ali a Jill usa para tentar descobrir como eles poderiam escapar. Os três se reúnem, antes disso, e veem que eles se ferraram, que eles estão presos ali, eles não vão conseguir escapar e que eles deveriam ter procurado a cidade por baixo daquelas calçadas que eles viram, porque eram ruínas. Eles passaram pelas ruínas, mas eles não perceberam. Então eles tinham que ter ido lá, achado alguma entrada para entrar por baixo. E aí eles tinham que dar um jeito de escapar. A Jill foi se infiltrando, até que eles conseguiram escapar pela cozinha. Assim como nas outras histórias, Aslan sempre vai guiando
os personagens principais, ele não deixa eles se perderem muito, nem se machucarem, nem... Eles saem em socorro. Tipo, eles estavam esquecendo das instruções, então ele foi lá, relembrou. Ou então, na última viagem, na viagem do peregrino da Alvorada, Aslan impediu que eles ficassem presos numa ilha de escuridão, ou que tivessem um mastro destruído, se não me engano. Então ele estava sempre guiando os escolhidos. E aí ele guiou isso para eles procurarem. Durante a fuga deles, que eles iam sair pela porta de trás da cozinha, eles veem um livro de receita da cozinheira do castelo. O rei e a rainha tinham saído para uma caça. Eles viram um livro de receita da cozinheira do castelo, e lá tinha uma receita: pastelão de humano. Eles iam matar a Jill e o Eustáquio para fazer pastel. Iam fazer, eu não lembro qual era a receita, com pau-lama. E eles ficaram apavorados, né? E eles fugiram mesmo, deixaram tudo pra trás. Dane-se, vamos sair daqui logo, senão a gente vai virar pastel. Aí eles conseguiram se escapar. Correram, porque o gigante é muito maior, né? Eu acho que ele era 3 vezes maior. Aí eles entram embaixo de um buraco ali e ficam lá, e eles começam a caminhar. No escuro, sem ver nada, assim, só tateando, até que desaba. Desaba tudo e eles vão lá pro chão, rolando, se machucam, tudo. E chegando lá, surge uma voz e fala assim: quem são vocês? Nós levaremos vocês até a rainha do submundo. Até a rainha do submundo, aí eles vêm. Eu classificaria pelas artes do livro que eles são tipo globulins, eu não sei falar. Eles são meio esquisitinhos, baixinhos, alguns altões com narizes estranhos, ou enfim, muito estranhos. Então, um exército enorme para eles, e aí começa uma caminhada ali que durou muito tempo. Eles atravessam várias câmaras com um gigante adormecido, o Pai Tempo, com vários artefatos mágicos. Também atravessam um mar do submundo enorme, que eles dormiram, acordaram e ainda estavam naquilo ali. Até chegarem no castelo, na vida ali. Ninguém falava nada, ninguém podia falar nada. Era tudo monótono, certinho, não tinha luz nenhuma, não podia ter luz ali. E eles foram levados ao castelo. Chegando lá, o guarda falou: não, eu vou colocar vocês numa prisão até que a rainha volte pra gente decidir o que nós vamos fazer com vocês. E aí chega um homem. Ele fala assim: não, eles querem ver Nossa Senhora, então entrem, venham comer comigo. E aí eles conversam. E tava muito suspeito. Aquele homem tava falando de um jeito estranho. Ele parecia abobalhado. Ele ria de coisas assim, como se quisesse disfarçar alguma coisa. E aí eles foram conversando, não sabia da existência de Nárnia, não sabia de nada, só conhecia o submundo. Dizia que a rainha do submundo estava escavando um buraco, estava cavando um buraco para atacar a superfície e tomar o lugar lá de cima, tomar um reino para ele, e que ele seria feito de rei. Aí ele falou, chegou uma hora que falou: está chegando perto da minha hora de me transformar numa grande serpente e falar bobagens e me transformar numa grande serpente. Eu aconselho vocês a irem para aqueles quartos ali. Só que aí eles acabam combinando, porque eles ficam amigos, né? Não, já que vocês querem me ver em péssimas condições, então vocês fiquem ali porque o guarda acha que vocês já foram dormir, etc. E aí acontece. E ele tá preso numa cadeira de prata, se rebatendo: soltem-me, eu não aguento mais essa feitiçaria, por favor. Aí implora, até que fala: por nome do grande leão, por nome de Aslan, me soltem. Aí as crianças param, né? Porque o príncipe enfeitiçado falou pra não soltar de jeito nenhum. E as crianças param: será que a gente solta? Será que a gente não solta? E aí acabaram soltando. Aí ele foi, destruiu a cadeira de prata e o feitiço foi quebrado. Ele estava livre. E era o príncipe. Ryan, eu acho que é Ryan, porque não é príncipe.
Então ele agradeceu, conversaram, né, sobre isso, e ele pegou o escudo dele não era mais negro, ele voltou ao normal, voltou ao brasão do leão vermelho, e a feiticeira chegou. Aí a feiticeira chegou e a cadeira de prata estava toda destruída, eles não sabiam o que iam fazer, mas ela parecia que ia matar eles, mas ela se acalmou, pegou uma harpa e começou a tocar, e colocou uma essência na fogueira. Começou a falar: não existe terra na superfície, não existe o sol, tudo que vocês veem é apenas uma lâmpada. Como vocês podem afirmar que um leão existe se não conseguem nem descrever? E eles ficam enfeitiçados. Eles, você tem razão, acho que não existe mesmo. Aí o Paulama, o brejeiro, colocou o pé dele no fogo e queimou, assim, fez um aroma de Paulama. Eles acordaram do feitiço e ele, obviamente, acordou do feitiço, né? Porque ele se machucou, né? E aí a feiticeira ficou e se transformou na serpente. Aí eles mataram a serpente e tudo foi libertado. O príncipe não precisava mais se preocupar. Começou a inundar aquela cidade, porque provavelmente ela que devia manter o mar calmo. Os terrícolas, que são os goblins, eles pararam, eles perderam o feitiço, abriu uma fenda e eles começaram a escapar para lá, para voltar de onde eles vieram, muito mais fundo, que é a terra bem funda, que lá, segundo o senhor Bobo, que é um terrícola, que foi sequestrado pelos três para descobrir o que estava acontecendo, lá disse que o ouro era vivo, que eles podiam se alimentar de ouro, de rubis e etc, que era uma maravilha, um calor infernal. E tinham salamandras e tudo mais, e o príncipe ficou querendo ir, mas ele não podia, porque o pai dele estava quase morrendo, né? E ele precisava assumir o trono de Nárnia. Então eles pegaram os cavalos e partiram para a superfície. Seguiram o túnel que a feiticeira fez, seguindo, até que chegaram lá, e só tinha um buraco. A Jill subiu lá. Quando ela viu um luar. Ela viu estrelas, lua e narnianos festejando por conta da primeira neve em Nárnia. Ela chamou a atenção, eles acharam que ela estava sendo sequestrada, mas só estava sendo retirada do buraco. Anões, topeiras e etc. começaram a cavar, tiraram todos dali e festejaram, fizeram um banquete. No dia seguinte, o príncipe foi correndo para Nárnia, porque o pai dele estava voltando. Segundo as fontes, Caspian tinha recebido uma visão de Aslan dizendo para ele retornar, porque quando ele retornasse, ele encontraria o filho perdido. Que tristeza. Quando a Jill e o Eustáquio foram para Nárnia e viram o príncipe chegando lá, esperando o pai, e o pai chegando lá, descendo numa maca, foi de apertar no coração, porque ele estava morrendo. E só foi falar com o filho e Caspian morreu. E tipo assim, ele é tão lindo. E o Eustáquio, ele ficou muito abalado, porque ele tinha conhecido Caspian quando tinha 21 anos, eu acho. Acho que Caspian tinha 21 anos na última história. Então pra ele foi um choque. E aí eles foram levados pro fim do mundo, que é a terra de Aslan, e lá encontraram Caspian flutuando no rio. O Aslan pede para ferir a pata dele, e com esse sangue ele rejuvenesce Caspian. É a terra dos mortos. Lá o Caspian seria imortal para sempre, jovem, etc. Então ele rejuvenesceu e Caspian pede: Aslan, posso conhecer o mundo deles? Então todos atravessam o portal, no final da história, né? Eles atravessam o portal, o Eustáquio com uma espada, o Caspian com uma espada, a Jill com uma faca ou um chicote que Aslan deu pra ela, Aslan de costas em cima do muro. Então as crianças que estavam correndo ficaram assustadas e eles não machucaram, tipo, cortaram essas coisas, mas apanharam dos três. E a diretora foi correndo saber o que tinha acontecido, né? Aí ela foi taxada de louca, porque ela chamou a polícia e não tinha um leão lá, não tinham crianças armadas e tudo mais. Ela foi taxada de louca, fizeram uma pesquisa sobre essa escola experimental e muita coisa deu errado para a diretora.
para aquela escola. As autoridades ficaram em cima e tudo foi resolvido no fim. Basicamente, essa é a história resumida. Passada assim, bem rápido, porque eu acho que são 200 páginas, uma diagramação normal, porque aqui é 100 páginas. E é isso.